pulso muito importante, que é o chamado pulso arterial paradoxal. Tem esse nome paradoxal porque antigamente se achava que ele era paradoxal, porque antigamente não se tinha explicação. Então, como não se tinha explicação, se achava que ele era paradoxal. Eu vou mostrar para vocês que esse pulso não tem nada de paradoxal. Primeiro vamos definir o comportamento do pulso arterial normal. Vocês sabem que o pulso arterial normal ele tem uma amplitude que equivale geralmente à pressão de 120 milímetros de mercúrio. Quando você mede a pressão de uma pessoa, é geralmente 120 por 80 ou abaixo disso, que é a pressão normal. Ora, o que acontece quando você inspira normalmente? Quando você inspira normalmente, o que acontece quando você inspira? Você aumenta a quantidade de sangue que vem para o ventrículo direito. Então o sangue fica represado no ventrículo direito e no pulmão. Então o ventrículo esquerdo recebe o quê? Menos sangue. Então quando a gente inspira, o ventrículo esquerdo recebe menos sangue. Quando a gente expira, o ventrículo esquerdo recebe mais sangue. Então são três situações. É o ventrículo esquerdo na sua normalidade, dando a pressão de 120. Quando eu inspiro, essa pressão cai para 110. Quando eu expiro, ela pode chegar a 125, 130. Então isso é o normal. Quando eu inspiro, eu diminuo a pressão arterial. Quando eu expiro, eu aumento a pressão arterial. Isso é o normal. Só que essa variação de pressão, ela é inferior a 15 milímetros de mercúrio. Essa variação de pressão é inferior a 15 milímetros de mercúrio. Quando essa variação é superior a 15 milímetros de mercúrio, eu digo que tem, e eu vou explicar agora para vocês, o pulso arterial paradoxal. Então o que é pulso arterial paradoxal? Pulso arterial paradoxal é quando eu mando o paciente respirar fundo e prender, e eu tenho queda da pressão sistólica superior a 15 milímetros de mercúrio. Ora, peguem a radial de vocês agora. Se vocês pegarem a radial de vocês agora e palparem, vocês vão ver que vocês estão palpando muito bem. Agora vamos respirar fundo e prender. E palpa. Pode ser que alguns de vocês percebam que diminuiu um pouquinho. É difícil até perceber. É mais fácil perceber se você usar um aparelho de pressão. Que aí você viu, deu 120. E aí mandou respirar fundo e prender, caiu um pouquinho. Esse diagnóstico é melhor feito com o quê? Com aparelho de pressão. Então você mediu a pressão sistólica, deu 120. Aí mandou respirar fundo e prender e mediu de novo, deu 100. Então caiu 20. Então tem pulso arterial paradoxal. A causa mais frequente de pulso arterial paradoxal é o tamponamento cardíaco. Tamponamento cardíaco. E a causa mais frequente de tamponamento cardíaco é metástase para o saco pericárdio. O tumor que você tem em algum lugar do organismo, e esse tumor, então, ele dá uma metástase para o saco pericárdio. Aí essa metástase do saco pericárdio, o que vai acontecer? Essa metástase para o saco pericárdio acumula líquido rapidamente ali, o coração não consegue se estender adequadamente, e aí a pressão sistólica cai. Mas a gente precisava, com o tempo, encontrar uma explicação verdadeira do porquê desse pulso paradoxal. Por que acontece isso na inspiração? Por que na inspiração, quando eu tenho tamponamento cardíaco, cai mais do que 15 milímetros? Então vamos tentar entender isso. Aqui está o ventrículo direito, septo interventricular, e o ventrículo esquerdo. O ventrículo direito, septo interventricular e o ventrículo esquerdo. O sangue sai do coração e dá uma pressão que é chamada o quê? Pressão arterial sistólica. Quando eu tenho tamponamento cardíaco, quer dizer, líquido no saco pericárdio, vocês acham que esse líquido vai comprimir mais o ventrículo esquerdo ou vai comprimir mais o ventrículo direito? O direito, porque vocês aprenderam, que eu já ensinei, que a pressão no lado direito do coração é 4 a 5 vezes menor do que a pressão do lado esquerdo do coração. Então, se eu tenho uma força para empurrar alguma coisa, eu vou conseguir empurrar mais facilmente aquilo que é o quê? Que é menos duro. Então, o que acontece? O ventrículo direito ele é complacente. Então, quando o saco pericárdio acumula líquido rapidamente, comprime mais o ventrículo direito.
Então o ventrículo direito vai estar mais comprimido, vai se distender menos. Quando eu inspirar, então, o que vai acontecer? Esse septo interventricular, ele protrude para a cavidade do ventrículo esquerdo. Ele é empurrado para o ventrículo esquerdo. Ora, o ventrículo esquerdo, então, vai expulsar o quê? Menos sangue. É por isso que você tem o pulso arterial paradoxal. Esse fenômeno se chama fenômeno de Bernheim. Então, o que é o fenômeno de Bernheim? O fenômeno de Bernheim é a protrusão do septo interventricular para o ventrículo esquerdo, no tamponamento cardíaco, porque o líquido acumulado no saco pericárdico comprime o VD e ao inspirar você traz mais sangue. Esse VD comprimido, ele empurra o septo interventricular para o VE. Então a quantidade de sangue no VE vai ser menor, consequentemente a quantidade de sangue que sai do VE pela aorta vai ser menor. E a pressão arterial sistólica, em vez de 120, ela vai se encontrar em 100, etc. Quando esse pulso arterial paradoxal é maior do que 25 milímetros de mercúrio, você tem tamponamento com certeza. E está indicado fazer pericardiocentese. Você mete uma agulha e tira o líquido para salvar a vida da pessoa. Então a presença, eu não preciso de um ecocardiograma para me dizer que está havendo tamponamento, até porque o doente está morrendo, ele está grave. Então eu sei que ele tem uma pericardite, que ele tem derrame pericárdico. E sei que ele tem um pulso paradoxal, mais de 25 milímetros de mercúrio. Então salva a vida desse indivíduo se eu fizer a pericardiocentese. Então a pericardiocentese, ela está indicada quando o pulso paradoxal é superior a 25 milímetros de mercúrio. Aí está indicado, então, você fazer a pericardiocentese. Então, o pulso paradoxal, preste atenção, ele é a pericardite, é uma inflamação do pericárdio. A pericardite, ela pode inflamar, acumular líquido e dar tamponamento cardíaco, quer dizer, uma complicação fatal, que pode matar o indivíduo. E ela pode, cronicamente, levar à constricção e evoluir para a pericardite constritiva. O que é pericardite constritiva? Quando eu tenho uma carapaça envolvendo o coração, porque o pericárdio inflamado fibrosou todo. Então, é no tamponamento que eu tenho pulso arterial paradoxal. Isso cai sempre em prova. Na pericardite constritiva, eu não tenho pulso arterial paradoxal. O pulso arterial paradoxal é do tamponamento cardíaco, não é da constricção, porque na constricção, vocês vão ver, a situação é bem diferente.